E aí, desenhista, tudo bem com você? Eu espero que sim! Hoje eu vou fazer uma aula um pouquinho diferente, tá? A gente vai utilizar aqui lápis pastel preto e lápis carvão branco, tá? Pra gente desenhar esta linda abelha, tá bom? Eu tirei o esboço em método de decalque, tá? Tá aqui, ó, o decalque. Fiz o decalque e tirei o esboço aqui pra nossa abelhinha. Então, eu decidi fazer ela em preto e branco, né, para termos mais uma aula aí de animal a preto e branco, mas não um preto e branco habitual e comum, né, a grafite, mas sim mostrar para vocês umas técnicas novas, né, coisas novas para que vocês conheçam outros tipos de materiais e, se houver o interesse, vocês possam treinar e praticar também. Eu gosto muito desse tipo de material, tá, porque ele dá um contraste absurdo e fica um resultado muito bonito, tá? Então bora lá, vamos começar. E o material que eu vou utilizar são esses aqui, ó. Esse daqui, ele é um lápis preto bem intenso, né? Por isso que eu gosto de utilizar esse lápis aqui. Ele é da Áustria, essa marca aqui, é um lápis preto, pastel bem intenso, ó como que fica a mão. Lembrando, gente, que essa é uma técnica que, assim, realmente é uma técnica que suja, tá? Então temos que tomar cuidado. Esse aqui é um lápis pastel também preto, só que eu consigo apontar ele, deixar ele mais definido, principalmente para aplicar detalhes, né? Definições de traço. E aqui é a mesma coisa, tá? Um lápis que eu não consigo apontar no apontador. Esse aqui é um lápis pastel branco, da Conte Paris. E um lápis carvão da Gioconda, tá? Um lápis carvão branco, que também eu consigo apontar e aplicar detalhes com eles, tá? Então, eu não vou usar outro tipo de material, a não ser estes. Eu vou começar com esse lápis da Conte Paris. Vou criar alguns pontos aqui de luz. Vou fazendo essas puxadinhas, porque a abelha ela tem essas características aqui de alguns pontos terem pelos, tá? Então esses pontos aqui são de pelos, então a gente vai fazer como se fossem pelos. Eu posso utilizar aqui também o lápis carvão. Na verdade, aqui o lápis carvão vai ser até melhor, que ele vai me dar uma definição melhor. E dá pra gente perceber já a diferença, né? O lápis carvão ele é bem mais branco do que o lápis pastel. Esse aqui é o lápis carvão branco. Então, como aqui não tinha um branco tão intenso, eu iniciei com o lápis pastel. Mas para construir alguns fios aqui mais claros, deixar esse contraste, esse brilho bem marcadinho, aí a gente vem com o lápis carvão branco. Essa técnica de lápis pastel, ela tende a ir apagando se a gente ficar esfregando muito a mão, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Nessa região do olho aqui eu vou usar o lápis pastel, porque eu quero fazer um sombreado com um brilho não tão intenso, né? Ele vai ter assim um degradê aqui. E aqui na frente também vou ter um pontinho, mas eu quero mais definido. Para construir uma técnica preta e branca, né, nesse estilo de desenho, precisa de ter esses contrastes bem definidos, tá? Vamos lá. Vou começar a construir essa antena. Fazer alguns pontos aqui entre esses fios brancos. E aí eu uso o lápis que eu consigo apontar para ter uma definição maior, né? E subo continuando aqui o processo da antena. E à medida que a antena vai subindo, ela vai ficando mais grossinha. O lápis pastel, ele solta essas pigmentações mesmo, esse pozinho, tá? O importante é não passar a mão, porque se você passar a mão, vai borrar tudo. Dá uma soprada no excesso, depois limpa com um pincel bem de leve, tá? E aqui também a outra parte da antena. Olha só como que o lápis pastel deixa um efeito bem escuro, né? Bem bonito ali.
Da mesma forma, agora eu vou definir aqui alguns pontos, né? Mais escuros de definição do olho. Por que eu tô utilizando a folha cinza também, gente? Porque a folha cinza, ela destaca mais os tons brancos. É por isso que fica um efeito bonito. Você pode utilizar a folha branca também, mas aí o efeito do lápis carvão não vai aparecer tão bem. Do lápis carvão branco, né? O preto ele vai pigmentar bem também. Então, por isso, nessas técnicas a pastel, eu acho melhor trabalhar com a folha colorida. Pode ser aquela bege também, craft, que dá também certo. Nessa região aqui é uma região mais escura e depois eu venho fazendo meio que um degradê aqui, no caso. E por que eu tenho que construir com os tons mais claros primeiro, né? Porque depois que eu venho com preto para clarear algumas partes, aí é complicado. Olha como solta o pozinho, né? Essa parte aqui de baixo, ela é uma parte mais... ele é um escuro, mas não é um preto absoluto, né? Uma parte mais clarinha. Eu vou esfumando aqui com o meu esfuminho, tá? Eu posso usar o pincel também, que eu optei pelo esfuminho. E vou aproveitar o esfuminho mais sujo para fazer os detalhes um pouquinho mais claros aqui dessa região. Para essa parte do preto, vou usar o pincel aqui, porque o pincel ele pigmenta melhor a folha, né? Deixa um preto mais absoluto. Vou retocar novamente com lápis pastel. E vou aproveitar esse pincel, avançar de leve nessa região do brilho do olho. Tem uma parte ali que acontece esse degradê, né? Não é 100% branco. Aí, ó, a gente já conseguiu um efeito bem legal, né? Agora, para essa parte aqui da abelha, eu vou fazer a mesma coisa. Vou definir. Eu não sei nem dizer, eu acho que isso daqui é a boquinha dela, gente. Não sei, não entendo de anatomia de abelha. Mas eu acho que é a boquinha dela. Essa parte aqui eu faço um pouco mais escurinha. Venho definindo bem aqui esse formato arredondado. E também uma presa aqui, acho que é uma presa. Também essa parte mais escura. Deixo levemente ali a folha, percebe que aqui eu deixo levemente a folha aparecendo, para quando eu vim esfumar, ó, com o pincel, eu consiga deixar um cinzinha mais claro. Tá vendo? É uma técnica que suja um pouquinho. Depois a gente vem com cuidado, né? Pegando os detalhes assim de contorno com a borracha e vem apagando, tá? Que esse pozinho, ele acaba se espalhando aí. Mas depois a gente vem apagando. Aqui é a mesma coisa, né? Vou aproveitar esse pozinho daqui. Essa parte é mais escura, certo? Aqui também mais marcado, mais escuro. E o restante eu vou espalhar com o pincel.
deixar um preto, mas não chega a ser um preto 100%. Ele tem tons mais claros ali. Mas esse preto, ele é bem detalhado. Pela imagem do computador aqui, eu consigo observar. Tô utilizando aquele preto bem absoluto do lápis pastel. Muito bem. Como a abelha ela tem bastante pontos, né, mais definidos, eu vou acabar usando mais esse lápis pastel aqui. Mas só por causa dessas questões mesmo, né? Desenhar bonitinho ali o que precisa ser feito, definir as bordas, né, e os formatos. Vou sempre passando o pincel. Vou aproveitar para puxar aqui alguns fiozinhos de cabelinho, né? Alguns vão entrar aqui, ó. Eu vou deixando espaço, alguns espaços aqui, para eu construir esses fios mais claros. Depois voltando com o branco ali. Aqui eu consigo ver essa diferenciação aqui da cabeça. E eu consigo perceber aqui os fios. Esses pelos aqui da abelha. Esse lápis pastel, ele vai perdendo, né? Ele vai ficando desgastado e vai perdendo a ponta. Então, por isso que eu sempre viro ele para pegar uma ponta um pouco mais definida para eu conseguir fazer os traços. Senão eu vou ter que ficar apontando muito ali esses lápis, né? Que é mais um sombreado mesmo. Então, ó, eu deixo, né, o efeito ali do pelo, mas eu também passo um pouquinho do pincel para dar uma esfumada. Aqui nessa região, eu vou criar a patinha, né? Os pontos mais escuros ali, os pontinhos. E para unir essas partes, eu vou passar um pouco do branco. Em alguns lugares aqui. Assim como aqui o branco também se fez presente, ó. Vou dando aquela retocada. Mas tá vendo que quando eu passo preto, o branco perde um pouco da força. E pode acabar manchando um pouquinho, assim, o papel. Então, por isso que eu tenho que passar o branco primeiro. Clarear aqui alguns pontos. Novamente. Aí, ó. Ó como ficou bonito. Como está ficando bonito, né? Vou passar aqui também um pouquinho. Esse branco, ó. Dando uma pequena clareada ali. Não é uma clareada muito extrema, né? Aqui tem alguns fiozinhos também. Que a gente tem que colocar esses detalhezinhos. E aqui também, né? A gente vai fazendo alguns sombreados, uns fios eu vou puxando e já aproveito para puxar até essa parte. Aqui eu tenho uma antena que dá pra gente observar aqui na foto referência. Então, não acho que não chega a ser antena não, mas parece uma antena, né? Uma parte da antena. Pode ser o outro olho. De fato, acho que é o outro olho. Aonde eu vou deixar ele bem aparente ali, essa parte, né, pelo menos. E aqui, essa região, eu vou construir os fiozinhos e os pelinhos.
Você vê, né, que vai perdendo um pouquinho a definição do traço. Eu já vou apontar esse lápis. Tento sempre finalizar os fios de maneira fina. Aí eu volto com o branco, dou uma clareada aqui no centro. Você vê que ele sobrepõe, mas quando o preto já tá, né, ele não causa uma sobreposição tão limpa, ele fica com um aspecto mais sujo, né, o branco. Muito bem. Então, vocês podem perceber aqui que a gente já fez a construção da cabeça. O que eu gosto dessa técnica, né? Uma técnica relativamente rápida, né? Eu já desenhei uma mão com essa técnica, gostei bastante. E eu acho que é tão bonito, muito bonito mesmo. Tem a borracha ali, mas não limpou direito. Vamos limpar mais essa parte aqui que acabou borrando, né? Por causa do pozinho, por causa do pincel. E eu não quero que borre. Bom, agora que vocês entenderam o conceito, né? A gente vai aplicar esse conceito pro resto do desenho, tá bom? Mais uma vez eu volto com os tons mais claros. Começo a puxar esses pelos aqui que são mais claros, né? Vou muito ali pela observação também. Até porque eu vou seguindo a minha foto referência em relação a esses pelos mais claros. Então, vou dando esse formato arredondado aqui para esses pelos. O que eu vou fazer? Já vou trabalhar meio que as partes de branco ali, as partes mais claras. Eu preciso trabalhar bem as sombras e os brilhos para eu conseguir gerar o volume no desenho, né? Senão não consigo gerar esse volume. Aqui alguns fios eu vejo que eles são menores e são meio desencontrados. Aqui já é preenchido. Faz parte da asa, né? Esse preenchimento com branco eu também vou esfumar, mas eu vou esfumar com outro pincel. Um pincel limpo. Não com o outro que eu usei o preto, tá? Porque senão ele vai manchar. Você vai ver, ó, vou fazer uma manchinha aqui, você vai ver. Eu não vou utilizar o lápis, tá? Aqui tem uma sombra, um sombreado, olha só. O pincel já tá sujo. Ó, tá vendo? Então eu consigo trabalhar essas manchinhas aqui sem nem aplicar o lápis preto. Volto com o lápis branco, vou só avisar um pouco, porque ficou muito escuro. E aí eu uso outro pincel, tá bom? Tem que tomar cuidado. Aqui fica mais espaçado, vai acontecendo esse degradê, né? Essa região. E aqui volta teus pelinhos.
Aqui eu vou deixando o centro meio com a folha cinza para eu entrar com o preto depois. Eu vou usando o branco, colocando todos os pontos de brilho que eu enxergo. Alguns não são brancos muito intensos, tá? Mas de todo jeito eu vou aplicando, depois eu vou diminuindo aí, dosando com o preto, deixando os tons mais de cinza. Aqui nas bordas da asa eu vou suavizar o esboço, que as bordas são brancas. E a asa eu vou deixar bem esfumada, tá? Pra ter uma característica diferente ali. Sempre virando o lápis, para fazer os riscos mais definidos. Aí, a nossa abelhinha começando a tomar forma, hein?
A asa vai ser toda pintada. Eu vou esfumar bem bonitinho para ficar uma pintura bem lisa. Depois eu tenho que fazer os detalhes da asa em preto ali, tá? Olha só que bonito. Muito bonito. Você vê que nessa técnica eu prefiro mudar a forma de fazer, né? Na técnica grafite, normalmente eu trabalho com os tons escuros primeiro e depois eu venho clareando. Já nessa técnica pastel, eu prefiro trabalhar com branco primeiro, depois vir escurecendo, né? Porque depois é difícil aplicar o branco em um tom de lápis carvão, lápis pastel com preto tão intenso. E a asa é o único lugar que eu vou esfumar a ponto dela ficar assim, diferente. A gente consegue perceber uma diferença, né? Ó, com o lápis passado aqui, sem esfumar tanto, e esfumado. Que aqui eu quero dar uma característica de pintura mais lisa, mais prensada mesmo. Agora com preto eu vou começar a marcar, definir esses pontos de sombra. Alguns traços ali mais definidos que outros. Onde eu observo o preto ali mais definidinho, né? Eu vou construindo ele ali. Volto com o pincel. Para dar aquela esfumadinha básica. Começar a construir uns fios que também entra aqui entre esses tons mais claros do branco. Então eu tento mirar ali onde eu não usei o branco, tá? É difícil, mas a gente vai fazendo com calma. Um fio ou outro ali vai entrar, não tem como. E precisa entrar, né? Ó como que suja aqui minha luva. Tá vendo? Tem que tomar cuidado. Pra não apagar tudo aquilo que eu já construí, né? Aqui tem uma patinha, a gente não pode ignorar ela. Ó lá. Eu faço um sombreado aqui, e aí esse sombreado vai dar esse efeito pra gente aí de volume, tá vendo? Porque aqui eu já trabalhei o brilho, e aí a parte escura gera profundidade, já deu volume ali pra mim nessa parte ali da asa. Essa patinha aqui, ela é cinza, né? Eu passei o branquinho ali pra demonstrar que ele tem um brilho. Pequeno, mas tem. Aí continua a construção aqui. Dessa patinha. Aqui também vai ter cabelinho, mas esse cabelinho mais escuro. E aqui também continua os cabelinhos.
E algumas partes vão estar mais escuras, com preto mesmo. E outras partes mais claras. Por ser um lugar pequenininho, eu vou optar por vir com esfuminho, tá? Pronto. Só pra clarear alguns pontos ali, deixar mais cinza, eu volto com branco. Esse branco aqui é um branco menos intenso do que o lápis carvão branco, né? Que é o branco do lápis pastel. Então ele ajuda bastante na hora de fazer essas sombras meio tons assim. Aqui vai ser branco mesmo. Vou só dar uma leve contornada. Aqui também vai ter só um risquinho bem clarinho, ó. E parto para essa parte da patinha aqui de baixo, fazendo as garrinhas. Aqui vai ser mais escuro. Volto com o esfuminho. O esfuminho vai tirando, porque como é um lápis pastel, ele vai dissolvendo, né? Então eu volto para construir essas garrinhas aqui, ó. É importante fazer esses pequenos detalhezinhos. E volto um pouquinho com esse branco menos intenso, dou uma clareada ali. Tá vendo como que é importante? A gente sempre voltar e retocar. Fazer as garrinhas aqui. Pronto. Essa patinha, ela é assim mesmo, não vai ter mais outra parte clara aqui não, tá? Bora continuar ali. Continua essa parte de pelinho aqui. E vou avançando para algumas partes em claros ali, entre os fios brancos. Aqui também é uma parte mais definida. Deixa eu já deixar separadinho para depois eu voltar para cá. Só para não me perder no esboço. Aqui eu não havia feito o esboço direitinho ali dessa sequência. Na hora de fazer o esboço, come bola ali. Então a gente desenha na hora, né? Também vem um degradê. E aqui também. Para esses pontos aqui, bora de esfuminho. E para as partes de brilho, volto com o lápis pastel branco, que é um lápis pastel menos intenso. Deixando ali esse aspecto esbranquiçado, mas não tão marcado quanto o lápis carvão, né? Olha, aqui eu também sei que vem essas partes desses pelos aqui. Então, eu vou construindo esses pelos aqui para fazer essa diferenciação também dessa parte do corpo da abelha. E aqui, puxar alguns fios só na parte interna. Eu vou fechando assim. Depois eu volto com o branco para dar uma retocada. E a nossa abelhinha tá criando forma. Aqui, ó, a parte definida da asa. Aqui volta os cabelinhos.
Tá vendo? Eu vou preservando ali onde eu já trabalhei com branco, pra dar essa diferenciação de tonalidade. Eu vou esfumando devagarzinho com o pincel, tá vendo? Pra ele não ficar tão marcado o traço do lápis, mas tem que ser devagarzinho também, porque senão eu apago totalmente aqui o lápis. Então tem que ser na dose certa. Vou construir aqui também, vou preservando o branco, mas também vou criando alguns fios entre ali. Depois eu vou ter que dar uma retocada ali no branquinho, né? Aqui também é a asa. Já vou deixar demarcada essa parte aqui da asa, pra eu não me preocupar. Aqui é o pelinho. Também vou dando essa puxada de pelo, um para um lado, outro para o outro, porque às vezes aqui é isso que eu tô enxergando, né? Vou dar uma pequena esfumada e vou voltar com o branco. E aqui nessa parte, eu preciso voltar com o branco, porque eu tinha que ter um fundo preto ali. Só como eu usei o branco antes, o fundo preto não foi criado. Aqui, agora, ele já foi criado, tá vendo? Deixa eu só deixar demarcado aqui algumas partes, pra eu não me perder nessa caminhada, hein? Aqui, ó, vai vindo mais escuro, né? Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. E aqui já é mais pintado, né? Tá. Aqui eu tenho que construir um tom de cinza. Vou fazer um preto mais suave. Vou dar uma esfumada, depois eu entro com aquele tom de branco, que é menos intenso, o tom pastel, tá? Ih, muito bem. Vou voltar com o branco, criar novamente alguns pelinhos ali mais claros. Quando eu dou uma esfumada, fica um pouquinho mais fácil de eu voltar com o branco, tá vendo? Mas ainda assim ele fica um pouquinho apagadinho, né? Por isso que a gente tem que usar o branco também logo de início. Como tá ficando bonita a nossa abelha. Tô gostando. Ó, essa parte aqui eu vou clarear um pouquinho. Esse branco aqui vai ficar esse tom de cinza, tá vendo? Aí só aqui pra dentro que tem mais escuro, aí vai ficar preto. E aqui é branco mesmo, vou tentar com um lápis carvão branco dar uma clareada. Pode esfumar o branquinho. Vou apontar meu lápis preto, para eu fazer as partes pretinhas da asa. Já dá pra gente partir para essa região. Agora, todas as partes de contorno da asa eu vou construir. Então, ponho a ponta bem fininha aqui. E aqui eu vou finalizar bem fininho, para encontrar com o branco.
Alguns vão ser bem fininhos, outros já vão ser mais marcados. Aqui, se você quiser fazer com lápis de cor preta, também pode, tá? Tá na mesma. Olha a nossa abelhinha tomando forma, gente. Agora, em alguns pontos aqui eu vou escurecer novamente, deixar bem escurinho, que eu vejo que tem tons mais escuros, mais intensos. E aí eu trabalho bem essas partes de sombra. Agora lembra que com o pincel sujinho, eu vou trabalhar alguns pontos de sombra aqui nessas asas, tá? Em alguns lugares eu vou dar uma manchada aqui nessas asas para trazer essa transparência de uma forma mais natural. Agora que eu vi que faltou um tracinho aqui. Dois, né? Agora bora finalizar para a última parte ali da nossa abelha.
E vai ser de leve, porque aqui é um tom de cinza. E é mais branco, né? Só vou fazer um pequeno contorno aqui. Agora aqui nessa patinha, pretinho mesmo. Aqui também, uma patinha aqui. Voltamos com o pincel, vamos dar aquela suavizada. Volto com o branco nessa parte aqui, dá aquela clareada. Fazer um efeito mais cinza. Aqui também. Mas também trabalhar com preto absoluto, né? Escurecendo. Vou usar o esfuminho sujo para dar uma construída aqui em alguns pelos. Beleza. Como eu vou construir essa pintura mais uma área ali maior, né? Eu vou utilizar esse daqui mesmo. Lápis pastel, eu acho o preto dele bem escuro. É exatamente isso que eu quero para essa região, né? Quero trazer uma tonalidade escura e vir fazendo esse degradê. Utilizo bem a pontinha dele para fazer essas linhas. Aqui eu preciso construir nessa direção, né? Porque é assim que eu enxergo ali os detalhes. São essas riscas. E aqui, em alguns pontos, é um preto bem absoluto. São aquelas listras pretas que a abelha tem. Eu passo o pincel para deixar bem pigmentado. Aqui também. E aqui eu vou fazendo esse degradê, vou soltando a minha mão. Que bonito! Volto com o branco aqui só para dar uma reforçada aqui em alguns pontos que eu acho que perdeu. Mas ó, o branco como fica manchado depois. Sempre virando o lápis para ele pegar uma parte mais clarinha. Vou passar o branco entre esses pontos aqui de brilho. Ó, tá vendo? Como que faz diferença, né, gente? A gente trabalhar bem ali o sombreado. Então, temos ali esse brilho no meio, já deu pra gente uma separação ali. Dos tons claros e escuros. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Fazer a linha ali mais escura. Beleza. Aqui eu vou passar pouquinho do preto, embaixo vai ser um tom mais claro. E aqui eu finalizo
com os pelinhos. Dá pra perceber como que essa é uma técnica mais rápida, né? Para desenhar pessoas é a mesma coisa. A gente utiliza a mesma forma de técnica de esfumar, de começar com tons mais claros. Aqui eu vou fazer puxando. E aqui também vou fazer puxando. E aí eu venho com um tom mais branquinho depois. E aqui eu vou fazer um ponto de sombra. Vou dar uma espalhada. Para essa região mais escura, vou usar esse pincel aqui mesmo, deixar esse tom bem presente. Mas para a parte mais dissolvida, né, eu vou usar o pincel macio e vou fazer um esfumado mais embaçado, né? É mais para gerar uma sombra ali, né? Um efeito 3D, como se a abelha estivesse voando. Pequeno detalhezinho branco. Daqui, ó. Para gerar o mesmo efeito que a gente gerou aqui em cima. Aqui vou passar o branco mais potente. Vou construir essa parte aqui também de forma suave, que é um tom mais clarinho, né? Então, para essa parte aqui do branco, vou fazer um esfumado. E tá pronta a nossa abelha. Para poder fazer a assinatura, eu vou assinar com uma caneta colorida, para ficar diferente, né? Vou pôr a data de hoje, 9/10/2023. Muito bem, desenhista, finalizamos o desenho da nossa abelha, né? Então tá aí, ó, nossa abelhazinha preta e branca construída com lápis pastel e lápis carvão branco e pastel branco, tá? Espero que você tenha gostado dessa técnica nova. É uma técnica que eu gosto muito de utilizar, de verdade. Gosto bastante de utilizar. E espero que você goste também, né? Vale a pena investir nos materiais, conhecer formas novas aí de fazer o desenho realista, tá bom? Vejo você na próxima aula, um grande abraço e tchau!